Fala, turminha! Tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos ver aí como é que foi a movimentação hoje. Já deixa aquele like, curte aí o canal, que esse canal tá sempre ajudando a galera e ajudando muita gente a virar chave, aprender sobre Smart Money, tudo que precisa para poder chegar na consistência e operar o mercado financeiro da forma correta. E se você quer conhecer mais, tem a nossa sala ao vivo do Nasdaq, tá? De segunda a sexta, das 10h30 às 13 horas. Hoje, terça-feira, a gente transmitiu ali pelo YouTube para a galera ver um pouco como funciona. E o bom daqui é que assim, ó, a gente não é o trader que vai lá no YouTube e só posta o que faz certo. Hoje a gente fez algumas entradas ali buscando a liquidez de baixo, tomamos 4 stops, tivemos 2 operações vencedoras e saímos verdinhos. Daqui a pouco você dá uma olhadinha ali no Instagram que eu vou estar postando reels ali das operações que a gente fez. Isso porque foram tudo operações curtas. E quando a gente opera a mesa proprietária, você tem que ter uma coisa. Eu falo isso para a turma e é assim que a galera tá provando conta. Não adianta você querer pegar a descida toda do preço, descer uma pernada, pesar a mão para provar conta. Porque uma voltada que o preço dá nessa volatilidade de abertura de mercado, o teu drawdown vai para as cucuias. Então você tem que buscar operações curtas, e é por isso que a gente opera dessa forma, usando do SMC para fazer as entradas, os principais pontos que a gente marca. Desculpa. E sempre seguindo o planejado. A gente tinha o planejamento de compras ali nas regiões de baixo, tomamos stop, depois a gente comprou na outra seção lá embaixo e aí deu gain numa compra, numa venda, fazendo assim o resultado do dia. Então é assim que a gente faz. Hoje mesmo teve galera ali que, a hora que eu estava pensando em operar, já tinha feito $400 com a leitura de contexto que a gente faz. E eu vou estar falando um pouquinho depois para vocês, mas se já quiser fazer parte, o link está na descrição, você é todo bem-vindo. Semana que vem tem o carnaval, tá? A gente não vai ter sala quinta e sexta e quarta, porém, eu já avisei a galera que está na sala e se você quiser acessar agora, comprar a sala agora, no final da tua assinatura vão ser acrescidos 3 dias a mais de cortesia para compensar esses 3 dias que a gente não vai ter de sala durante o carnaval, tá? Então, eu não vou esperar o final do carnaval para comprar sala porque tem feriado. Não. Quinta, sexta e quarta que o pregão e a gente ia operar e a gente não vai ter sala, esses 3 dias, aí eu comprei hoje, o vencimento da sala é no dia 18 do mês que vem, vai ser postergado para o dia 21 o vencimento, para você ter 3 dias a mais de sala para compensar esses dias. Então aqui ninguém perde, todo mundo sai ganhando, e é essa a ideia do canal, beleza? Bora falar um pouco então do nosso gráfico, sem antes dar aquela passadinha, aqui para vocês falarem, para a gente mostrar para vocês sobre mesa proprietária, o nosso grupo do Telegram, tá? Aqui a gente tem tudo que você precisa, tem os cupons das mesas proprietárias, Apex com 80%, Bulenox está com 91%, elas se equivalem mais ou menos, né, por conta da taxa de ativação. A Apex dá menos desconto, mas a taxa de ativação é mais barata. A Bulenox dá mais desconto, mas a taxa de ativação é mais cara, então ela sai mais ou menos ali a mesma coisa. E a Take Profit continua com a promoção de 50%. Tá, na aquisição da compra, ativação $130, lembrando que ela é mais cara porque é uma mesa que tem o stop EOD, ou seja, aquele stop que não se movimenta durante o dia, então você consegue operar bem mais tranquilo quando você opera desse jeito, tá? Então bora pro gráfico, né? Bora falar aqui um pouco do índice, gráfico limpo hoje, tirei tudo quanto é indicador para mostrar aqui e falar para vocês. Aqui ó, a gente bota do Smart Money, e aí vocês percebem que o preço foi exatamente na região que a gente tinha marcado ontem, né? Eu falei que a questão dele fazer o sweep aqui e poder dar essa compra. Por isso que eu marquei toda a região. Quem pegou essa compra aqui, pegou na veia, conseguiu surfar um movimento bem interessante. O alvo dessa compra era a abertura do pregão, tá? Porque a gente tinha liquidez aqui atrás, então
Preço fazendo movimentos para baixo, busca liquidez, a tendência é ele seguir o pullback. E foi isso que ele fez, pegou a liquidez lá em cima e voltou para testar a mínima do dia. Então, por isso que vocês precisam ter atenção em relação a isso, tá? E o que a gente tem aqui agora para amanhã? Nós temos esse Fair Value Gap aqui embaixo e essa outra basezinha que está aqui também, tá? O que tem que prestar atenção? Olhem a zona Premium Discount, né? A minha região de equilíbrio, ela está bem na linha desse topo. Então tem que ficar esperto ainda com esses movimentos aqui, tá? Isso aqui é uma região de liquidez muito forte. Reparem que tem um fundo triplo aqui. Então todo cuidado é pouco para vocês fazerem qualquer coisa compradora nessa região. Ainda mais se amanhã ele abrir já perdendo essa mínima, ok? Porque aí o que acontece? O preço deixa a região de liquidez aqui, ele abre, perde a mínima, volta, bota todo mundo na compra e desce. Então tem que tomar muito cuidado com essas movimentações, ainda mais no índice, justamente por ele estar dentro desse range maldito que nós temos aqui. Depois dessa esticada toda que ele deu, né? Ele faz um fundo triplo aqui e acaba travando esse pessoal todo aqui dentro. Então, o que a gente tem de dinheiro tá nas extremidades, tá? Então, muito cuidado, porque ele já deu um sinal aqui, não conseguiu romper topo, deixou fundo duplo, não conseguiu romper topo. Então, tem que estar esperto por um possível movimento de teste dessas regiões aqui de baixo, ok? Então, muito cuidado nessa movimentação do índice e fiquem atentos a essas regiões aqui embaixo. Na parte compradora, né, ele teria uma compra possível, seria aqui para pegar essa movimentação, ou se ele continuasse daqui, ele teria que passar dessa região aqui de novo, para aí sim dar continuidade nesse movimento de alta. Então vocês vejam que se ele não perder esse fundo, o movimento comprador ele é complexo, né, porque no 15 minutos ele precisa quebrar essa estrutura aqui para poder dar essa continuidade nessa compra, né? Então atenção aí nessas marcações aqui que a gente tem, sendo aí as principais no 15 minutos. E aí depois é trazer para os 5 minutos, ver onde tem uma oportunidade dentro desses ranges, e aí com isso terem aí a opção de você fazer um melhor ponto possível, né, de operação, certo? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar deu mais uma descida, ele foi lá de novo acessar... pegar essa liquidez aqui. Hoje a minha operação no dólar ela foi curta, não deu, eu nem consegui postar porque ela ficou lá seguindo, né? E ele foi bater meu take depois, quando eu já estava com a sala aberta, por isso que eu não postei. Eu peguei a compra aqui nesse movimento, né? Ele fez um movimento aqui. Peguei a compra aqui e saí na máxima aqui desse candle aqui, tá? Então foi esse o movimento que eu fiz. A minha compra hoje no dólar deu ali, bateu meus pontinhos, não foi muito não, tá, turma? Eu peguei isso aqui só, deu 17 pontos, exatamente, que eu saí no topo. 17 pontos e pouquinho, que eu peguei aqui um pouquinho mais para cima, sim, isso aí. Eu sei que deu R$176, então deu 18 pontos, porque se deu 176,5, eu tava só com dois lotes, deu quase no 78, no 18 pontos. Então foi essa movimentação do dólar. O que a gente tem aqui agora? Ó? Eu tenho as regiões de liquidez lá de cima, que eu já tinha feito, que eu já tinha colocado. Agora o preço chegou de fato no order block dos 60 e está trabalhando nessa região, tá? Isso aqui é uma mínima semanal, essa PWL, tá? Price Week Low, né? É a mínima da semanal do dólar. E aqui eu tenho a mínima do dia anterior. Então ele está numa região de duas mínimas, certo? Fazendo um reteste nessa região. Aqui, essa zona que o dólar tá, ela é uma zona que é um caixotão, tá? Então vocês percebam isso. Ele é um caixotão com 50%. Ficou 2 dias praticamente na parte de cima, agora passou para a parte de baixo. Então amanhã a gente tem que entender essa movimentação
esperar para ver se ele faz um sweep para dar uma possível retração e buscar os níveis lá de cima, porque tem alvo, tá, galera? Tem alvo, quando a gente olha o time frame maior, ele tem alvo para cima, ou dar continuidade. Aqui eu já acho esticado demais para vender, só que, claro, quem determina isso é o preço, não sou eu somente falo o que eu penso, né? Então, para mim, eu acho barato demais para vender. Até foi por isso que eu apostei numa comprinha aqui agora, hoje, só que sabendo que era um alvo curto, né? Então, foi uma movimentação mais objetiva. Agora, aqui já está um nível abaixo, né? Eu já estou abaixo dessa linha preta aqui, ó, que foi a mudança de mão na compra do dólar lá atrás, na retração dos 60 minutos. Então, eu tenho esse range aqui, ó, para esperar para tomar minha decisão. Esse cara aqui, tá? Então, se ele for para baixo, eu vou ver se ele vai dar continuidade. E se ele não conseguir romper e fizer isso aqui, eu ainda fico atento, porque esse aqui é o fundo, né? Renovou fundo, fez boss, e eu tenho Fair Value Gap, que já foi até mitigado esse aqui, e eu tenho essa região de Fair Value Gap e um Order Block aqui, tá? Então, inclusive com um sweep de liquidez aqui nesse topo. Então, eu tenho uma região aqui aonde esse preço pode retrair, tá? Que é esse cara aqui. Que é a nossa referência desse movimento em relação ao CSD. Quase bati o pé na tomada aqui e desliguei o computador. Mas foi quase. Então, o que a gente tem aqui? Nesse movimento de queda, se ele não renovar fundo para criar uma estrutura nova, eu tenho uma possível retração aqui para, quem sabe, uma continuidade. Porque isso é uma coisa que eu falei hoje, inclusive, na sala, né? Antes do mercado virar, quando ele estava virado, olhando para cima, que até deu uma compra que a galera fez ali durante a sessão de Londres. Se o preço quebrou a estrutura e veio Fair Value Gap, candle de força, você não vai querer entrar contra ele, tá? Não vai querer entrar contra ele. Uma coisa é você comprar aqui sem romper fundo na expectativa de um pullback, ou que seja de um topo de consolidação. Outra coisa é você querer comprar, se jogar na frente do trem aqui, querendo adivinhar fundo, tá? Então tem que ter muito cuidado. Vocês percebam a forma como os candles sobem, ó. O candle desce de elevador e sobe fazendo escadinha. Isso aqui tá acontecendo o quê? Foi mitigação de força vendedora para levar o preço até o melhor ponto para dar outra paulada, até que prove o contrário. O que é provar o contrário? Perder essa máxima aqui e aí virar o jogo, o dinheiro trocar de mão de novo. Esse é o conceito e o contexto que a gente sempre enxerga. O lado que o dinheiro tá, o lado da mão do dinheiro, que é esse aí que manda, tá? Deixa eu só ajustar a câmera aqui, ó, que eu não tô no meio. Então é assim que a gente trabalha. E aqui é tudo ao vivo, né? A gente grava o vídeo e não edita, não faz firula, nada. Só tem os efeitos especiais da abertura. Certo? Então no dólar, fiquem atentos a essas regiões aí. Beleza? E vamos dar aquela passadinha no Nasdaq, tá? E aí para vocês entenderem, né? Quais foram, porque os stops que a gente tomou hoje. A gente, claro, em cima dos 5 minutos, mas analisando 15, né? Quem viu a live viu a forma como a gente faz. Eu analiso 4 horas, 60 minutos, 15 minutos e opero nos 5. Tinha o primeiro ponto foi esse cara aqui. Esse carinha aqui. Não, aqui teve o primeiro ponto de compra meu, né? Nos 5 minutos. Estopou. Depois eu tive aqui no segundo ponto de compra, na quebra de estrutura, onde a gente tinha um sell side liquidity aqui. Ele até chegou a pagar, ficou positivo, e eu acabei deixando porque ele voltou tudo, né? Depois ele chegou no nosso ponto aqui, no Fair Value Gap aqui dessa região que a gente tinha marcado. Aí sim eu fiz uma compra aqui,
Aqui foram três compras que eu fiz aqui e fui estopado. Depois eu fiz uma compra aqui, uma venda aqui. Ah, não, aqui foi no... Eu tô no 15, eu tô já... É que tô vendo que tem candle de menos. Isso, ó. A gente fez a compra aqui, até aqui. Depois ele desceu, rompeu o fundo, eu fiz a venda aqui, que tirou na proteção. Depois ele virou, eu comprei aqui e saí aqui. Essas foram as 3 operações que eu fiz o gain. Uma compra, uma venda e uma compra, para pegar o movimento. Aí tinha tomado 2 stops aqui e mais um stop aqui. Foram 6 operações, 3-3, foi 50% de acerto, né? E a gente conseguiu sair isso porque ainda, como era contra a tendência, essas compras que eu fiz eu protegi, porque realmente é o que eu estava falando para a galera. Isso eu falei na sala, depois que se encerrou a live. Inclusive, acho que na live eu falei, o alvo desse preço era o 22.100. O preço chegou no 22.100 e quando ele bateu no 22.100, aí sim ele fez o nosso padrão, que até estava mostrando para a galera agora no grupo, fez o nosso padrão operacional agora no final do dia, né? Ele fez a varrida. Por isso que eu falo que às vezes não adianta querer ficar caçando padrões gráficos em qualquer lugar, né? A gente teve aqui o padrão, ó, dentro do gráfico de... nós tivemos nos 5 minutos, tá? Eu até falei para a turma aqui, ó, eu tive a varredura de liquidez, Fair Value Gap Inversal, quebra de estrutura do dinheiro vendedor para o comprador, fazendo CISD, e a compra aqui pagando 80 pontos. Tá, essa compra deu 80 pontos, foi fechamento do mercado, foi às 16 horas aqui, 16 horas horário de Nova York, né? Ou seja, foi agora às 6 horas da tarde, mas foi uma compra, ó, de 2 candles, ou seja, entendo que quando o preço muda de mão, ele muda de mão de fato, tá, turma? Então, assim, não adianta querer procurar, quando ele chega no alvo, ele vai trocar de mão, e aí o movimento é claro. Tá? E agora o que a gente tá aqui, ó? Ali inclusive tá marcado o order block, que tá mais escuro, é o que eu tinha marcado, e esses outros aqui é o do indicador. Ele tá voltando para a região lá de cima, tá? Eu tenho um teste aqui agora que eu falei pra galera, tem que estar atento a essa região aqui, que é a mudança de característica. Tanto é que ele bateu aqui e já segurou. Prestar atenção o que a China vai fazer aqui dentro dessa movimentação, porque eu tenho essa região toda aqui, ó, de oferta. Então pode ser que esse preço venha e depois faça um movimento de retração. Ou ele veio buscar liquidez aqui e agora ele vai simplesmente seguir o caminho, porque ainda temos alvo, tá? Isso aqui eu estava falando hoje, eu tenho essas 2 linhas pretas marcadas aqui. Eu tenho alvo aqui no 22.350, no 22.380, tá? Tem alvo lá atrás, que é um reteste de máxima. Lembrando, a máxima tá aqui, ó, no 22.420. Então, se você pegar pelo gráfico de 1 hora, olha aqui, o preço ainda tem um movimento altista. E o que me diz isso aqui, ó? Ele veio na região de demanda dos 60, order block dos 60, deixou um topo duplo, tá? Agora, tem que prestar atenção nessa região que eu marquei aqui, ó. Ela é fundamental, porque eu tenho aqui dentro um order block validado, certo? Está aqui nessa região vermelha. Então, o que a gente vai entender é que se o preço chegar aqui e fazer uma quebra de estrutura no time frame pequeno, ele volta. Se eu não tiver quebra de estrutura, continuar fazendo choque, ele simplesmente vai seguir o caminho dele para cima. Beleza? Então era isso, galerinha. Esse é o desenho que a gente tem para o Nasdaq. Amanhã cedo eu dou uma atualizada. Hoje não teve porque ontem foi feriado, né? Então a movimentação foi devagar. Mas vou ver se amanhã eu dou uma atualizada aqui no Nasdaq. Beleza? Um grande abraço a todos. Tenham todos um bom descanso e até amanhã.